Olá, pessoas lindas da minha vida, tudo bem com vocês? Eu aqui mais uma vez para compartilhar um pouco da palavra. E a nossa meditação de hoje está lá no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 53 em diante. Fala de um episódio na vida de Jesus antes da crucificação. E diz assim: Jesus perante o Sinédrio, no título 53 diz assim: E levaram Jesus ao sumo sacerdote e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas. E Pedro seguia de longe até dentro do pátrio do sumo sacerdote e estava sentado com os servidores, esquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o conselho buscava algum testemunho contra Jesus para matar, e não achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram conformes, não era suficiente as provas, porque muitos testificavam falsamente contra eles, mas os testemunhos não eram conformes, e levantando-se alguns testificavam falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos ele dizer que derrubaria o templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificaria outro feito não por mão de homens. E nem assim o seu testemunho era conforme. E levantando o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada responde? O que eles estão falando contra ti? Não vai se defender? E Jesus calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a perguntar e disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus bendito? E Jesus disse: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens no céu. E o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Para que necessitamos mais de testemunhas? Vocês ouviram ele blasfemar. O que vos parece? E todos consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e cobriram o rosto, e davam punhadas, e diziam: Profetiza! E os servidores davam-lhe bofetadas. Lembrando que a gente está falando de Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, o Emmanuel, Deus conosco. Se Jesus, que é perfeito e santo, passou por tudo isso e muito mais, porque se você ler as escrituras, você vai ver que foi muita coisa que Jesus passou até ser crucificado. Se ele, sendo Deus, passou por tudo isso, imagine eu e você. E aqui entendemos 2 coisas. Primeiro, há momentos de se calar. Ainda que a pressão seja grande para você falar, ainda que todos cobrem de você uma resposta, há momentos de se calar, há momentos de não ceder às pressões, há momentos que você precisa deixar Deus falar por você, deixar o Senhor te justificar, porque você não precisa se justificar de nada. Se você anda corretamente diante de Deus, se você faz o que é certo, se você faz o que é justo, você não precisa se justificar. Deixa Deus justificar você. Deixa as obras falarem por você. Deixa as atitudes justificarem você. E a segunda coisa, há momentos que precisamos falar a verdade. No momento de falar, não se cale, ainda que isso te custe a vida. Muitas vezes você será apontado, caluniado, julgado, condenado apenas por falar a verdade. Tudo que Jesus passou não é porque ele era pecador, como em alguns momentos falaram, que ele profetizava pelo poder dos demônios. Olhavam para Jesus e disseram: ele tem demônio, ele profetiza em nome de Beelzebul, ele é um endemoniado. Então, ainda que você não seja compreendido, há momentos de falar a verdade, ainda que não entendam, há momentos de falar a verdade. E isso vai te custar, sim, isso vai trazer consequências, sim, mas se Deus manda falar, você precisa falar, e falar a verdade em tempo oportuno. Amém? Então, muitas vezes você será punido apenas por falar a verdade.
mas a verdade é necessária em alguns momentos. Tem momentos de se calar, ainda que você conheça a verdade, há momentos que o Senhor fecha a tua boca e você precisa se calar. E há momentos que Deus brada no teu coração e você precisa falar, você precisa colocar para fora, você precisa profetizar, você precisa dizer a verdade, ainda que muitos não compreendam. Não fique triste com aqueles que não compreendem. Não fique triste se as pessoas te chamar de louco, de louca. Se as pessoas não entenderem as coisas na mesma ótica, na mesma visão que você entende, né? Às vezes Deus te dá uma visão, Deus te dá um esclarecimento de algo que não deu para outras pessoas e eles não vão entender. Não fique triste com ele, ore por eles, porque as pessoas às vezes têm visão limitada a respeito das coisas. E no tempo de Jesus já era assim. Eles crucificaram o mestre, eles crucificaram o próprio Deus, simplesmente pela falta de entendimento. E o que Jesus fez? Jesus não odiou, Jesus amou, Jesus falou: Senhor, perdoa, Deus. No momento que ele estava sendo crucificado, ele disse: Deus, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Se eles soubessem que seria o próprio Deus, eles não fariam isso. Se eles soubessem que seria Jesus naquele momento, eles não fariam isso, mas eles não sabiam que era, eles não sabiam o que estavam fazendo, e por isso Jesus teve misericórdia, por isso Jesus falou: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Você vai ver isso lá em Lucas, capítulo 23, versículo 34, Jesus dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. As pessoas às vezes têm visão limitada a respeito das coisas espirituais. Não odeie. Não fique triste, ore para que o Senhor abra o entendimento, para que o Senhor mostre, para que o Senhor revele da mesma forma que Ele te revelou, da mesma forma que Ele te mostrou as coisas espirituais. Jesus disse assim para os seus discípulos em determinado momento da caminhada: vocês não poderão entender agora. João 13, capítulo 7. Quando os discípulos questionavam a respeito de algumas coisas, Jesus falou em outras palavras: não adianta eu explicar para vocês agora, vocês não vão entender. O que eu faço, vocês não sabem, vocês não entendem agora, mas depois vocês entenderão. João capítulo 13, versículo 7. Depois vocês entenderão. Quando diz aqui na palavra, no versículo 58, diz assim: ouvimos ele dizer que derrubaria o templo construído por mãos de homens e em 3 dias edificaria outro não construído por mãos de homens. Eles não entendiam isso. Jesus estava falando dele mesmo. Ele seria morto, crucificado, mas em 3 dias ele ressuscitaria. Isso não seria obra de homens, mas seria obra de Deus. Jesus estava falando das coisas espirituais, mas não entendiam naquele momento. Nem os seus discípulos entendiam. Tem momentos que Deus vai cumprir o propósito dele na tua vida e as pessoas não vão entender, as pessoas vão te julgar, não vão entender naquele momento, mas quando acontecer, quando se cumprir, quando a profecia se cumprir, quando aquilo que Deus tem para fazer na tua vida acontecer de fato, eles vão entender. Eles vão dizer: bem que aquela louca falou, bem que aquele maluco disse. Eles vão entender depois, mas no momento não entenderão ainda. Então fica tranquilo, descansa em Deus, ora ao Senhor, intercede pela vida deles, tenha paciência, porque Deus revelou a você. Talvez os olhos deles também sejam abertos em determinado momento da caminhada, ou talvez eles só entendam quando de fato acontecer. Tenha paciência, tenha paciência, tenha paciência. Até lá, tenha paciência. O melhor amigo de Jesus não entendia ele. Jesus andou com 12, Jesus tinha 12 discípulos.
Dentre esses 12 tinha 3 que eram mais próximos, Pedro, Tiago e João, era mais íntimo de Jesus. Pedro era amigo íntimo de Jesus, mas em um determinado momento da vida, Jesus precisou repreender a Pedro. Ele falou assim, quando soube que Jesus seria crucificado, Jesus disse, não, você não será, não vai passar por isso. Jesus disse, para trás de mim, Satanás, porque você não entende as coisas espirituais, é preciso passar, eu vou passar, porque o homem carnal não entende as coisas espirituais. Você vai ver isso lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque são de Deus, porque lhe parece loucura, não pode entender agora, porque eles são discernidas somente espiritualmente. O que é espiritual discerne bem todas as coisas, mas ele não é discernido, ele não é entendido. Os próprios amigos abandonam por não entender certas coisas. Se você continuar lendo aqui, no versículo 66 em diante, o título diz que Pedro nega Jesus. Pedro nega Jesus. Há momentos na tua vida que você vai se sentir só, teus amigos vão te abandonar. Aquelas pessoas que poderiam te apoiar, aquelas pessoas que você às vezes depositou a tua confiança, aquelas pessoas que poderiam contar, que você poderia contar com eles têm visão distorcida a respeito das coisas, ou é você, não sei, porque tudo fica desencontrado, você pensa de uma forma, ele pensa de outra, e vocês não se entendem em algum momento. Com Jesus também foi assim, Pedro e Jesus eram íntimos, mas Pedro não entendia algumas coisas espirituais na vida de Jesus. Então, é importante você estar alinhado com as coisas espirituais, é importante você estar alinhado com o propósito de Deus na tua vida, e ainda que todos te abandonem, ainda que você seja perseguido, ainda que você seja crucificado, ainda que você seja apontado, descansa em Deus, confia, passa pelo processo, glorifica o nome do Senhor, mas não perde a visão, não perde a visão. Aquilo que Deus te revelou, aquilo que Deus te mostrou, aquilo que Deus te prometeu, fica firme nisso. Ainda que você perca amigos na caminhada, ainda que pessoas não te entendam, ainda que você seja mal compreendido, mal interpretado, fica firme em Deus, fica firme no propósito, porque o que tiver de ser, será, o que tiver de acontecer, vai acontecer. Jesus precisava passar por tudo aquilo, Jesus precisava ir para a cruz, Jesus precisava ressurgir no terceiro dia, Jesus precisava passar pelo processo. E ele entendeu na caminhada que precisava se manter firme, independente se algumas pessoas estariam de acordo ou não com a sua visão, com a sua pregação, com o seu modo de caminhar, com o seu modo de agir. Os olhos dele estavam fixos em Deus, no propósito, no objetivo. Não deixe que as muitas vozes desse mundo te tire da caminhada, te tire do propósito. Não dê ouvido, ainda que seja seu melhor amigo. Não dê ouvido, ainda que seja o seu melhor amigo. Muitas vezes, numa visão diferente da tua, muitas vezes usado pelo inimigo. Eles não fazem por mal, eles te amam, eles querem o teu bem, quer poupar sofrimento. Mas as coisas espirituais estão acima das coisas carnais. Para as pessoas tudo é natural, tudo é humano, é assim mesmo, precisa passar, vai acontecer desse jeito. Você precisa agir dessa forma. É engraçado como as pessoas querem dar solução para tudo, querem te ajudar, têm um bom coração, querem fazer o bem para você. Mas precisa prevalecer aquilo que Deus tem para a tua vida, o propósito. O objetivo, se mantém firme no propósito. Ouve a voz de Deus, do Espírito Santo, e segue firme. Ainda que você
precise perder algumas coisas, pessoas, amigos. Se mantém firme em Deus, ainda que você seja crucificado por isso. Se mantém firme na verdade, no propósito. Deus é contigo. Deus é contigo, assim como Ele foi com Jesus. Deus é contigo. Fica firme.